Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Otávio Assis Muniz e você está no canal Transcendência. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nosso canal se propõe a tratar de temas tradicionais, históricos, filosóficos, religiosos, doutrinários e muito mais. Dá um giro aí pelo canal e você verá quanta coisa interessante há no nosso acervo. E se você quiser conhecer um pouco mais dos livros que eu escrevi ou do trabalho de docência que eu desenvolvo, por favor, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e você encontrará os links para os meus livros e sobre as aulas que dou. Não se esqueça de deixar seu like e se não é inscrito, inscreva-se no canal, toque no sininho para receber as notificações e, se quiser e puder ajudar o nosso canal, seja membro e tenha acesso aos vídeos exclusivos. Uma outra forma de nos ajudar a não depender exclusivamente do algoritmo do YouTube é nos ajudar lá pelo Apoia-se ou fazendo uma doação pelo QR Code que está aí na sua tela. Combinado? Então vamos ao nosso tema. Bom, o que eu vou falar aqui serve para vários grupos de diferentes pessoas com diferentes interesses envolvidas com uma série de atividades de natureza espiritual. Há pessoas que não conseguem compreender qual é o objetivo e a natureza da iniciação. Então passam a colecionar iniciações rituais e graus iniciáticos. A iniciação em si, fundamentalmente, é a descida de uma dada influência espiritual / intelectual que deve ser trabalhada pelo indivíduo que a recebe, no sentido de tornar real, efetivo, aquilo que recebeu enquanto potencialidade. Então nós devemos deixar claro aqui que, obviamente, nós estamos falando de iniciação verdadeira, tradicional, transmitida de uma fonte supra-humana, com um conteúdo verdadeiramente tradicional de um ponto de vista doutrinário. Ou seja, não é iniciação inventada e nem contra-iniciação, né? Nem pseudo-iniciação e nem contra-iniciação. Então deve ficar claro que um indivíduo, para receber uma iniciação ritual validamente, ele deve ser qualificado para isso, ou seja, ele deve ter as condições morais e intelectuais adequadas para compreender e botar em prática aquilo que recebeu como conteúdo iniciático em sua iniciação ritual. Então, assim como não adianta eu colocar uma semente de uma planta em uma chapa de alumínio, porque ela não vai brotar, também não adianta entregar o conteúdo iniciático a um indivíduo não qualificado, porque ele não vai conseguir trabalhar e nem desenvolver nada. Sua iniciação nunca passará de uma virtualidade. Então, dito isso, vamos compreender que a iniciação ritual, para ser válida, necessita de alguns elementos indispensáveis. Então são eles: o ritual, contendo todos os elementos simbólicos essenciais, a qualificação do iniciador, a qualificação do que será iniciado e a correta intenção de ambos. O ritual ele não pode ter sido adulterado ao ponto de que alguns de seus elementos fundamentais tenham sido amputados da sequência de atos simbólicos. O iniciador ele deve ser portador das qualificações iniciáticas tradicionais para proceder à iniciação. Aquele que será iniciado deve ter a adequada qualificação e a preparação teórica indispensável para entender o sentido
do que é a iniciação. Por fim, ambos, iniciador e iniciado, devem ter a reta intenção de fazer com que o rito cumpra a função de fazer descer a influência espiritual / intelectual e que confira ao recipiendário a condição de um iniciado virtual, ou seja, de alguém que recebeu o conteúdo iniciático que deverá ser trabalhado e transmutado de virtual para real. E aqui, quando eu falo da preparação teórica indispensável, eu estou falando que aquele que será iniciado deve conhecer, no mínimo em linhas gerais, os objetivos e os fins daquilo ao qual está se submetendo como recipiendário. Então, se você chegou até aqui no nosso vídeo, você já deve ter percebido que 99% das iniciações rituais que são executadas são, de uma forma ou outra, inválidas. E eu não estou falando aqui somente de iniciações da maçonaria. Como eu disse no começo, isso pode ser aplicado para vários grupos de diferentes pessoas com diferentes interesses envolvidas com uma série de atividades de natureza espiritual. Então eu vejo, às vezes, ofertas, de iniciações budistas pela internet. Então, venha ser iniciado nas práticas de Tara Vermelha, de Tara Verde, da Dakini com cara de leão, de Mahakala, de Vajrakhilaya, de Eruca, do Buda Rei dos Remédios, de Kalachakra, de Zambala, de Vajrapani, etc. Então é só pagar uma taxa, preencher uma fichinha lá no site e comparecer no dia. Então vá lá, receba as bênçãos e seja iniciado. E tem um povo também que faz um cursinho para ser iniciador. Eles usam o termo sânscrito Diksha, ou Diksha Giver, ou seja, doadores de iniciação, de uma iniciação, entre aspas, sem pé e nem cabeça, tipo coach. E há outros que são também perfeitamente ignorantes no Dharma budista, tomam um avião, vão lá ao Japão, recebem o Kanjo, ou a iniciação, ganham um diplominha, dizendo que eles são acharyas, e voltam para cá tão ignorantes e profanos quanto foram para lá. Então vejam, essas pessoas que pagam a esses mestres budistas, entre inúmeras aspas, tá? A qualificação aqui de mestres budistas, estou usando esse termo porque é o termo com o qual eles se apresentam. Então essas pessoas que pagam a esses mestres budistas, entre inúmeras aspas, para receber tais iniciações, são vítimas de um estelionato espiritual. O sujeito não conhece nada do Dharma de Buda, não pratica preceitos, não entende nada de nada e quer receber iniciação de divindades tântricas inseridas dentro de complexos sistemas doutrinários. É óbvio e ululante que falta aí o mínimo, ou seja, a correta intenção na iniciação e a análise das qualificações de quem receberá a iniciação. Nesses casos, a única análise, entre aspas também, é se o sujeito vai ou não vai pagar pela iniciação e se o falso guru vai ou não vai encher os bolsos de dinheiro. E da mesma forma, se um maçom convida o amigo de boteco, de farra, ou o sujeito rico que ele conhece para ser iniciado, sem ter a correta intenção e sem que o candidato tenha as qualificações necessárias, a iniciação não vai passar de teatro, de representação. Pode ser reconhecido por quantas potências regulares for, do ponto de vista tradicional,
continuará sendo um profano. Eu conheço alguns maçons que acham que o reino da quantidade substitui o reino da qualidade também no domínio iniciático. Ou seja, são indivíduos que não compreenderam nada sobre o que é verdadeiramente a iniciação, mas que acham que acumular os graus os faz mais importantes. Então vamos entender o seguinte: iniciação é uma só. Os vários graus que aparecem nos diversos sistemas iniciáticos, eles não passam de desdobramentos, né? As variações de um sistema para outro são apenas enfoques e ênfases particulares, não são outras iniciações, né? Sendo assim, se você não recebeu a iniciação de aprendiz adequadamente e não a trabalhou, fazendo com que ela se transformasse em real, não adianta ficar recebendo graus em 10 ritos diferentes, ser grau 33 virtual 50 vezes, ir todos os dias da semana a uma loja diferente. Nada disso vai dar a você a condição de iniciado real. Então o sujeito é do rito escocês antigo e aceito, do rito moderno, do rito brasileiro, do York, do adoniramita, do escocês retificado, e ainda mistura com um monte de graus falsos em ordens neo-esotéricas, né? E aí ele acha que, ele é um super iniciado. Na verdade, ele é tão perfeitamente profano quanto sempre foi, né? Iniciação não é brincadeira, não é algo que se possa comprar como se compra um avental maçônico na casa de alfaias da esquina, né? Fundamentalmente, o que revela a condição de iniciado é o conhecimento efetivo. Não é acúmulo de teorias, mas conhecimento real, efetivo, transformador, profundo e que se aplica plenamente na vida de quem o detém. Esse ninguém pode tirar, ninguém pode comprar, ninguém pode vender, né? Os conhecimentos, os segredos iniciáticos que esse conhecimento efetivo revela não são transmissíveis, nem que se queira. São os verdadeiros segredos iniciáticos, né? Então o sujeito ele pode ter 50 cargos, ter uma coleção de graus virtuais recebidos em rituais, pode se dizer hierofante, iniciador, glorioso, ou seja lá o que for. Para os verdadeiros iniciados, ele continuará sendo um profano pretensioso, cuja ignorância e as atitudes desmentem os títulos que ele pensa ter efetivamente. Então a mensagem final desse vídeo é: não seja vítima de enganadores. Não acredite naqueles cujo conhecimento não corresponde ao que tentam aparentar. Da mesma maneira, não seja você mesmo uma pessoa que acha que pode enganar o mundo espiritual. As pessoas que fazem isso, em vez de receber influências espirituais, acabam dando espaço para influências nefastas, subterrâneas, que as transformam em pessoas cegas espiritualmente, arrogantes, pretensiosas, mais e mais ignorantes e com atitudes mais e mais baixas. Quantas vezes você já se deparou com alguém que ostentava uma série de títulos espirituais, entre aspas, mas que na verdade era bem pior do que as pessoas comuns, né? Quantos você já viu piorarem em suas condutas e compreensões após serem iniciados, entre aspas, né? Pois é, esse é o infame resultado de quem tenta enganar o mundo espiritual com simulações. Ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!